vista no ciclo passado. Só que algumas delas estão com problemas físicos, é o caso da Sheila, da própria Fabiana, da Natália, que tirou o pino faz um mês e 2 semanas, vai começar a saltar agora na terça-feira, que é quando o médico liberou pra gente. A Tandara ainda está sentindo um pouco o ombro, ela vem com essa contusão já incomodando. Então, a gente tem 9 jogadoras. Agora, vamos ver essa nova geração que está vindo, é uma geração importante para nos ajudar nesse processo até 2016. Haja visto o que aconteceu com a Gabi, que é uma jogadora de 19 anos com grande potencial, importante ela trabalhar com essa geração já mais experiente, porque nós vamos precisar de todos os esforços possíveis para a Olimpíada de 2016. Jogando em casa, a pressão é maior. O fato de ser um time de campeão olímpico não garante que se ganhe a próxima Olimpíada. Quer dizer, o sucesso passado não garante nem o presente nem o futuro. Vai precisar de muito trabalho. As outras seleções, a tendência é de evolução, como os Estados Unidos, a própria Sérvia, a Itália, a Rússia. Mesmo sem a Gamova, sem a Sokolova, é um time que tem um potencial físico enorme. Então a gente vai ter que continuar trabalhando. Importante ter ganho, importante ter dado possibilidade a essas jogadoras de participar de jogos como esse, com pressão aqui no Brasil, porque sempre jogar no Brasil é aquela coisa. As pessoas querem que a gente ganhe, querem que a gente jogue bem. Esse talvez dos 3 tenha sido o melhor jogo que nós temos feito durante esses 3 jogos. O primeiro foi o pior, o segundo já foi melhor, mais sincronismo, e esse a gente já estava com o sistema definido, o defensivo melhor posicionado, as bolas não caíram com tanta facilidade, é por aí que tem que ser. Quanto tempo você pensa em renovar esse grupo da seleção? É difícil dizer, você está dizendo em termos de renovação? É difícil, não quer dizer que as jogadoras que foram na Olimpíada passada estão garantidas para a próxima Olimpíada. Isso aconteceu já em 2012. Algumas jogadoras tinham sido campeões olímpicos, no próprio caso da Mari foi cortada, foi a Tandara, que era da seleção B. Enfim, depende muito do que elas vão produzir, e a gente tem que ter uma atenção muito grande durante esse ciclo nos jogos que nós vamos fazer. Nós estamos projetando em termos de 140 jogos durante todo o ciclo, 40 jogos ou em torno de 35, 40 jogos por ano internacionais, e é difícil. Lógico que quanto mais experiência, melhor, mas a gente sabe que não quer dizer que a seleção está fechada em relação a jogadoras novas ou algum talento que possa aparecer no futuro. Eu vi uma entrevista sua, você reclamando não, fazendo analogia de uma jogadora chinesa que apareceu, que é Exato, alta, né? A estatura continua sendo um grande problema na nossa seleção? Eu acho que na ponta, sim. A gente encontra uma dificuldade em encontrar ponteiras altas, né? Tanto é que no ciclo de Pequim a Mari foi deslocada como oposta, ser oposta para a ponta, exatamente em função da altura. Ela teve que aprender a passar, mas ela foi muito bem naquele período. E isso a gente tem uma carência grande no voleibol brasileiro de não encontrar essa posição especificamente, e também opostas grandes. Acho que o Brasil tem encontrado jogadoras de meio numa altura boa, as levantadoras estão numa altura também adequada, não precisam ser tão grandes. A líbero nem se fala, podem ser pequenas, mas que sejam boas jogadoras. Mas eu sempre me preocupei muito com as ponteiras. Eu acho que nós temos uma Natália que, em condições ideais, ela pode fazer diferença. A Gabi é uma jogadora que, apesar de ter 1,80 m, é um talento, é uma jogadora que me faz lembrar muito o Giba no seu estilo, na velocidade da perna, enfim, na alavanca de braço. Agora, lógico que seria bom que nós encontrássemos jogadoras nessa posição mais altas e que tivessem uma boa situação técnica. E como suprir essa deficiência? Na parte técnica. Eu acho que a única maneira é adequando melhorando a marcação do bloqueio, o sistema defensivo, principalmente atrás, dando um volume maior, tendo um bom saque, tendo uma boa manualidade na hora de atacar, porque vai ter que trabalhar muito a bola e tecnicamente vai ter que ser muito boa, já que não vai poder passar por cima, né? Vai ter que usar muito a mão do adversário, saber quando largar, enfim.
são coisas que as jogadoras baixas normalmente têm, mas no nível internacional precisam ser mais expertos, principalmente nessa parte técnica de ataque. Esses processos de renovação entre os ciclos olímpicos são naturais. Como manter, dentro dessa renovação, a seleção jogando em alto nível, sempre jogando em condições de competir contra seleções fortes como Itália? Eu acho que a gente tem tido a possibilidade de ter intercâmbios disputando campeonatos importantes, né, como é o caso do Grand Prix, que te dá a possibilidade de jogar contra as melhores seleções do mundo. Esse ano o Grand Prix, por exemplo, vão ter 20 seleções. Então são 4 chaves, são 5 chaves, 4. São jogos difíceis, diferentes escolas durante todo esse tempo. O fato de termos jogado também já 2 torneios internacionais, depois tem o Sul-Americano, que é o campeonato mais importante do ano, que ele é classificatório para o Mundial de 2014, e a Copa dos Campeões. Então a gente fecha com 5 torneios esse ano, que é um número adequado de jogos. Como inclui Natal enquanto cidade exportadora de atletas do vôlei de alto nível? Por que a cidade ou o estado não consegue ter representatividade? Já teve, né? Já teve, infelizmente. A Virna foi o último grande expoente. Foi o último, acho que. E sempre se trabalhou bem aqui. Eu sempre acompanhei, tenho uma amizade muito grande com o Breno, com a Suzette, foram pessoas que sempre trabalharam no voleibol de Natal, sempre foram importantes. O fato da situação da distância, isso é complicado, porque antigamente a gente tinha campeonatos brasileiros de seleções, eu mesmo joguei vários, e hoje a gente tem uma carência disso. Então, não é só o Natal, mas eu vejo o Nordeste, que sempre foi um grande polo de jogadoras, que sempre deu muitas jogadoras à seleção brasileira, nos últimos anos não tem tido tantas. Houve uma mudança, uma migração do Nordeste para o Sul, né? O Rio Grande do Sul tem dado jogadoras importantes, assim como o Paraná, mas é um pecado, porque nós sempre tivemos grandes jogadores. E como superar isso? O problema, eu acho difícil por causa da economia, da situação geográfica que a gente se encontra. Agora, eu acho que essas pessoas que estão no vôlei, não só da seleção, mas precisam pensar de que forma melhorar. Eu acho que esse ano nós já vamos ter uma participação de um time do Maranhão. Isso já é extremamente importante. Quase estava saindo um time em Alagoas. Então a gente tem que tentar fomentar isso agora. Como é que nós podemos ajudar? Essa é a grande discussão do que fazer. Mas a gente sempre vai esbarrar na situação econômica para o time sair daqui e jogar a Superliga. Isso vai ser sempre uma coisa muito complicada de fazer. Deixa eu viajar, né?